Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista está debatendo este tema da greve dos servidores municipais e neste bloco eu recebo aqui o secretário de Administração e Gestão de Pessoas do município de Rio Branco, o professor Cláudio Ezequiel Passamani. Na segunda, ontem, hoje, terça-feira e até quinta-feira, os servidores estarão ali se reunindo em frente à Prefeitura de Rio Branco. Inclusive ontem tiveram ali a presença do prefeito Marcos Alexandre, que apresentou, a proposta da Prefeitura de debater todos os temas da pauta de reivindicações a partir de setembro, quando a Prefeitura termina de pagar o reajuste do PCCR passado e incrementar a folha com mais 4,5 milhões. Os servidores discordam, eles acham que o impacto na folha não será tão grande se a Prefeitura, por exemplo, der uma enxugada no que eles chamam de gorduras. São muitos cargos comissionados, na opinião dos sindicalistas. E o Cláudio Ezequiel nos fala sobre isso, sobre essa possibilidade de avaliar alguns pontos da pauta de reivindicação dos servidores, como o PCCR das categorias, o reajuste, com base nos 12% que eles apresentam, e outros temas também. Secretário Cláudio Ezequiel, muito boa noite. Boa noite, Alain. Secretário, o senhor tem acompanhado, obviamente, e tem sido colocado, inclusive pelo município, como o gestor responsável por essa articulação junto aos sindicatos na questão da greve. E a minha pergunta é, a Prefeitura, diante dessa pauta de reivindicações que eu já apresentei aqui, traz que respostas a essas pautas? É possível dar esse reajuste? É possível escalonar, dar um pouco agora e o restante no ano que vem? É possível rever o PCCR dessas categorias, inclusive da EMURB e do SAERB, que eles tanto pedem? E aí, secretário? Bem, Alain, primeiro a gente tem que fazer uma retrospectiva do que existe na Prefeitura. O prefeito Marcos Alexandre, ainda no processo eleitoral, se comprometeu com duas grandes propostas. A primeira foi criar o Instituto de Previdência. E assim ele fez. Ele criou o Instituto de Previdência porque ele cuida do servidor com muito carinho. E no momento mais crítico da vida do servidor, que é no ato da aposentadoria, você tem que ter uma previdência sustentável. Então, portanto, ele criou o Instituto de Previdência, aprovado na Câmara nos primeiros 3 meses de governo. Segundo, no processo eleitoral, no debate que ele fez junto com os sindicatos, ele se comprometeu em honrar tudo aquilo que estava acordado no plano de carreira. As 2 etapas do plano de carreira que tinham se implantado esse ano e as 2 que serão o ano que vem. Uma já foi em janeiro e a outra vai ser em setembro. Bem, o orçamento que nós estamos trabalhando, que o prefeito Marcos Alexandre herdou do prefeito Angelim, é o orçamento que ele trabalhou em 2012. E na peça orçamentária de 2012 foi construído a condição de implantar o plano este ano e a garantia do crescimento vegetativo da folha. Porque a folha, independente de ter reajuste ou não, ele sempre tem um crescimento maior. Hoje, em média, 5% você cresce na folha. Então, nós saímos de uma folha de 2011, que fechou o ano, com 207 milhões e vai fechar esse ano em 230 milhões. Ou seja, 23 milhões a mais do que foi o ano passado, sem que nós concedêssemos qualquer tipo de reajuste. Então, esses 11% que o prefeito diz. Exatamente, de crescimento na folha. Bruto, global. O que é esses 11%? Esses 11% são o plano de carreira, o crescimento vegetativo, que são as mudanças, as progressões que existem na tabela, e as novas contratações que foram feitas no ano passado, em torno de 1.400 servidores que foram feitas a contratação do ano passado, como uma reivindicação dos sindicatos. Qual o impacto, secretário, antes do senhor continuar, somente com o pagamento de servidores dentro do orçamento do município? Já chegou a 44%, é isso? Nós estamos trabalhando numa linha de 44% a 46%. Agora, Alain, eu quero dizer a você e ao telespectador e ao servidor público que quando você faz um cálculo do crescimento da folha e o equilíbrio da receita, é um cálculo como se fosse o seguinte: a receita do município ela vem caindo, tanto com o repasse do Fundeb, como da receita de transferência, FPM. Então é como se fosse o seguinte... Quais foram as perdas com a FPM nesse ano de 2013? Em torno do Fundeb, em torno de quase 10 milhões de transferência. Então, até esse mês de julho? O ano todo. Então você imagina o seguinte, é como você tem a receita e eu tenho a despesa. A tua receita, você tem 5 e eu tenho 2. Eu sou a despesa e você é a receita. Se você tirar 1
e eu crescer 1, a diferença não é 3, ela passa a ser 1. Uhum. Então, é assim que é o equilíbrio da folha. Então, a folha está crescendo e a receita está caindo. Então, se a diferença que eu tenho de 3, quando cai em cima, conta 2 embaixo. Então, eu não posso aumentar uma folha que depois, futuramente, eu não venho honrar. A prefeitura não tem como dar esse reajuste de 12%? Nós já explicamos para os servidores, fizemos ainda no dia 27 de fevereiro, o prefeito Marcos Alexandre teve uma reunião com todos os sindicatos, apresentamos os dados, fizemos a abertura de tudo que eles procuraram de informação e agora nós estamos no detalhamento das informações que eles estão pedindo. O prefeito Marcos Alexandre já foi numa ação inédita. Ele foi na Assembleia dos Servidores ontem. Isso nunca aconteceu na história do movimento sindical. Eu, inclusive, fui aqui muitas vezes entrevistado nesse programa por você e por outros que passaram por aqui e sempre eu cobrei que o prefeito e as autoridades fossem às nossas assembleias. E ontem, pela primeira vez, o prefeito foi lá. Humildemente, foi lá reafirmar as condições reais da prefeitura. Usou o microfone, inclusive, lá da categoria, né? fez Falou, a sua fala. Né? Então, esse é um ato de grandeza, é um ato de mostrar que a prefeitura está com transparência, falando a verdade, não tem subterfúgio. Mas, secretário, os servidores, é o seguinte, tudo bem, a prefeitura perdeu receita, precisa equilibrar suas contas, então elimine o número de cargos comissionados. Como é que o prefeito vê essa proposta? Primeira coisa, Alain, a Câmara aprovou a reforma administrativa que nós fizemos no começo do ano. O prefeito Angelim tinha 444 cargos na administração. Esses são cargos comissionados. O prefeito Marcos Alexandre manteve os mesmos 444 cargos na reforma administrativa. Porém, hoje nós estamos gastando menos, porque a reforma... Mas não acrescentou alguns cargos com a reestruturação da RBtrans? Não, aí é diferente. Eu estou falando das diretas. Uhum. O RBtrans é uma situação que eu falo daqui a pouquinho. Então, assim, na reforma administrativa das diretas, tinha 444 cargos. Então, nessa alteração, gastava em torno de 1.800.000. Hoje nós estamos gastando em torno de 1.600.000, que é o que está na lei. Reduziu o salário, alguma coisa? Não é que teve redução de salário, você teve alteração de valores na própria estrutura que foi montada. Você tinha, primeiro, valores fixados e quantidades. Agora você tem uma flexibilidade maior. Os servidores reclamam, por exemplo, do SAERB. São 21 cargos no SAERB para uma empresa que está apenas administrando um passivo. Cargos, inclusive, recebendo bem mais de 12, 13, 14 mil reais. E aí? Não, o SAERB não está administrando passivo. O SAERB administra todos os servidores do SAERB. Todos os servidores do SAERB. Mas não está no DEPASA? Não, eles são pagos pela prefeitura. São pagos pela prefeitura. Eles são vinculados à prefeitura. A ligação trabalhista deles é com a prefeitura. Então a prefeitura continua pagando os servidores, claro, mesmo eles estando à disposição do DEPASA? Exatamente. Eles vão ser pagos, eles são pagos com a arrecadação do SAERB, que repassa, do DEPASA repassando para o SAERB. E a estrutura que está criada hoje é uma estrutura mínima, que dá funcionabilidade. Os contratos são pagos pelo SAERB, porque o SAERB é a estrutura, a personalidade jurídica criada pelo município para poder gerenciar a folha e os contratos. Então não é um passivo. A operação e a atividade fim está com o DEPASA, mas o SAERB é quem se responsabiliza pela vida funcional do servidor. Inclusive, quem vai aposentar os servidores é o município. Então não é um passivo. Então eles, inclusive, entendem muito bem isso. E eu entendo que essa fala de dizer que nós queremos que deve extinguir cargo no SAERB é prejudicar, inclusive, os servidores, porque no quadro efetivo que estão lá, tem muitos servidores que são cargo comissionado que são os servidores do SAERB. Por exemplo, o Raimundinho do SPAT reclama que os enfermeiros de Rio Branco são os que têm o menor salário do Estado. Ele, inclusive, citou o exemplo comparando com outros municípios. No Jordão, por exemplo, disse, olha, o servidor recebe muito mais no Jordão do que aqui em Rio Branco. E aí, secretário? Bom, o Raimundinho sempre coloca essa fala, mas ele nunca traz as informações. O município de Rio Branco tem uma receita e nós pagamos dentro das nossas possibilidades. Ou seja, nós não podemos exceder a lei de responsabilidade fiscal e o compromisso que a gente tem que fazer. Então, nós não temos como pagar além do que se pode. Sempre eles comparam com o Estado, só que o Estado tem um cobertor maior e a Prefeitura tem um cobertor menor. É como se você estivesse no frio, você estica em cima, a ponta do pé abaixa, aparece. Então, você não tem como pagar algo maior do que é a disponibilidade. O Jordão é um município que, porventura, do Fundeb, por exemplo, recebe muito mais que o município de Rio Branco. Então, a mesma coisa acontece na saúde. Ele tem repasse maior do que na saúde. Certamente lá também no Jordão deve ter 2 ou 3 enfermeiros, talvez um pouquinho mais, né? E aqui no município nós temos uma grande quantidade maior.
né? Você imagina que com a política de municipalização, tanto da saúde como da educação, isso deu responsabilidades aos municípios, mas não deu a responsabilidade, mas não deu a devida atribuição financeira para cumprir os pagamentos com os servidores. Ou seja, então não passa dentro dessa avaliação da prefeitura enxugar cargos comissionados. Nós já enxugamos, Alan. Nós já enxugamos na reforma administrativa que nós tivemos. A Câmara aprovou, o sindicato... Uma nova enxugada está fora de cogitação. Até porque não tem essa possibilidade agora, porque nós estamos trabalhando exatamente no limite. E nós não temos gordura para cortar. Você imagina o que é cortar em torno de 180, 200 mil, que foi... Sindicalistas acham que a prefeitura tem gordura até demais. Eles citaram o caso da Censu. São 19 cargos e a Casa Civil tem 64 cargos. Como é que o senhor avalia essa disparidade? Não, a Casa Civil, você tem uma estrutura grande na Casa Civil. Você tem o DTI, você tem o plano de governo, você tem a assessoria, tá entendendo? Então, a Casa Civil tem essa estrutura. Então, isso é normal. Isso veio da gestão do prefeito Angelim, que foi a transformação da Secretaria de Governo na Casa Civil. Então, não tem maior. Agora, sim, o quantitativo que tinha era 444 e manteve os 444. Então não tem alteração maior, nós já explicamos isso para eles, já falamos, está entendendo? Isso foi transparente, foi apresentado para eles em várias reuniões, né? Vamos fazer uma outra agora e vamos apresentar o detalhamento para eles. O discurso sempre é algo que a gente tem que entender, o que sempre está por trás disso. Nós já mostramos que a folha cresceu muito, que a receita teve um declínio, então não tem outras coisas então para falar se não seja os cargos comissionados. A prefeitura vai apresentar alguma proposta com relação a essas reivindicações, o reajuste de 12%, o PCCR das categorias já na quinta-feira, ou vai tentar pleitear essa negociação só em setembro? Alan, a folha da prefeitura vai estar estabilizada em setembro. É a última etapa do plano de carreira. Então, ela vai estar estabilizada em setembro. Quando chegar em setembro, nós estamos com a folha estabilizada e o orçamento sendo construído. Então, nós temos condições de projetar para o ano de 2014 todas as possibilidades de acréscimo. Então, nós temos a real condição criada em setembro. Reformular, como que eu vou reformular um plano de carreira agora, se o ano passado eu aprovei ele? E ele, inclusive, foi por unanimidade aprovado nas negociações da mesa e também pela categoria e pelos vereadores. Então, como que eu vou reformular exatamente agora? Então, eu preciso, primeiro, implantar o plano que eles, inclusive, ajudaram a construir o ano passado. Ou seja, o plano que estaria definitivamente implantado em setembro. Claro. Cumprido em setembro. Ainda tem uma parte para o ano que vem. Então você imagina o seguinte, eu não gosto de falar porque às vezes até entende que é uma provocação, mas a população tem que saber disso. Então como é que nós vamos revisar um plano que eles aprovaram, que eles foram para a Câmara pedindo que os vereadores aprovassem o plano, aprovaram nas suas categorias, foram mais de 4 meses de exaustivos debates na prefeitura, o plano teve o aval deles, agora 6 meses depois que foi aprovado o plano ainda não foi completamente implantado e já estão pedindo a revisão. É uma situação um pouco difícil de entender. É porque eles citam a data básica, que é janeiro, e as perdas com a inflação, inclusive no salário. E Não. aí? Aí é o seguinte, tem que fazer uma avaliação histórica. Por exemplo, se você pegar o período de 2000 até 2005, não teve nem um centavo de aumento. O salário do professor era 1.112 em 2000 e em 2005, 1.112. Não teve nenhum acréscimo de aumento. Se você pegar de 2005 a 2012 com o prefeito Angelim, ele saiu de 2012 para... De 1.112 para 1.799. Então ele teve um acréscimo significativo. Ano a ano. Ano a ano. A inflação desse período, ela acumulou 41%. E o reajuste que nós demos nesse período, que o prefeito Angelim deu nesse período, deu 52%. Então, acima da inflação. Então, 10% acima de ganho da inflação. real. Isso. Tinha 342 servidores que ganhavam abaixo do salário mínimo, de R$260 da época em 2004. E o prefeito Angelim encerrou o mandato dele pagando 10% acima do salário mínimo. Só concluindo aqui, Alan, o raciocínio aqui. Então, você imagina o seguinte, então, nessa lógica, e os dados são verdadeiros, porque nós temos as leis que aprovaram o reajuste, e esses dados da inflação não são meus e nem da prefeitura, esses dados estão no Ministério do Planejamento, que ali está o IPCA, então nós temos 10% de ganho real. Uma das reivindicações, o prefeito disse que vai cumprir imediatamente, que é justamente dar melhores condições de trabalho
vamos dar um exemplo, para os enfermeiros. O Raimundinho citou aqui o caso do Laele Alcântara, lá no Centro de Saúde Laele Alcântara, onde só tem um técnico em enfermagem. Ele acha que é muito pouco, que a pessoa não dá conta de atender, e o prefeito disse que vai tentar suprir essa necessidade. O prefeito já se comprometeu, já orientou toda a equipe de negociação de que assim que terminar o processo de negociação, toda a parte administrativa, que é a reivindicação dele justa em trabalhar a questão das melhores condições de trabalho, vai ser rapidamente sendo executada. Haverá concurso público, secretário? Nós já entregamos, inclusive, um documento para os sindicatos, dizendo de que nós já vamos abrir agora um processo de levantamento do número de cargos que necessita na prefeitura, para nos próximos 2 anos a gente fazer o concurso público. Porque concurso público não se faz em 6 meses. Você tem que levantar o número de cargo. Cargo ele é vago por 3 situações: ou demissão, ou exoneração, ou aposentadoria, ou morte. Tá entendendo? Então você abre vaga nessa situação. Então, o prefeito já autorizou para poder fazer o levantamento. Em setembro nós queremos já certamente criar a comissão para poder começar a trabalhar a contratação da empresa que vai fazer o concurso público, e nos próximos 2 anos fazer o concurso público, até para poder preencher o número de vagas que vão ser aposentadas em 2015. Secretário, na quinta-feira os senhores têm mais uma reunião muito importante. A greve pode permanecer ou a greve pode, enfim, ser encerrada com uma palavra da prefeitura, com a resposta da prefeitura. E aí, o senhor está esperançoso? Estamos esperançosos porque os sindicalistas e a categoria são coerentes. Eu sou de uma geração e eles são da mesma Entrevistei geração. muito o senhor quando o senhor era presidente do Sinteac. Ia para guerra mesmo também. Tinha uma coerência bem clara. Então, assim, mas eu também pegava no pé dos prefeitos. Mas, Alain, você falando sobre isso é importante porque na época que eu era presidente, e eu quero fazer referência também ao meu companheiro Manel Lima, ao meu companheiro Márcio Batista, que foi foi diretor comigo no Sinteac. Nós lutávamos naquela época para ter 2 coisas que hoje nós temos abertamente. Nós lutávamos primeiro para ser recebido. E você sabe que muitas vezes eu aqui, e vinha dizer aqui, inclusive aqui nesse lugar eu fiz um debate com o finado Ederaldo Maia, e foi uma coisa assim que tumultuou muito. Mas nós não éramos nem recebidos, nem pelo chefe de gabinete. Hoje a gente já chega na mesa de negociação com 4, 5 secretários, com o prefeito indo na Assembleia dos Servidores, que não acontecia. Foi o caso de ontem, né? O caso de ontem. Lá e a outra coisa que a gente queria era os números, e que nós estamos abrindo os números agora. Inclusive o Brasil hoje está democratizado com a medida da presidenta Dilma, que é ter criado a lei da transparência. Então tudo que hoje o gestor executa está no portal da transparência, ou da prefeitura do estado. Então os dados que a gente sonhava lá atrás ter, hoje ele está disponível. Então eu espero que na Assembleia de quinta-feira, a prefeitura foi convidada para ir na Assembleia dos Sindicatos. Nós vamos lá na Assembleia dos Sindicatos, vamos apresentar os números. Está criada uma comissão técnica para poder a gente apresentar e abrir. O diálogo existe, não vai acabar agora. Negociação ela é permanentemente, e a prefeitura tem respeitado e valorizado os servidores públicos municipais. Conversei aqui com o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Rio Branco, professor Cláudio Ezequiel Passamani. Secretário, obrigado pela tua vinda, sucesso, que a gente consiga chegar na solução desse impasse, dessa greve. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.